Continuando a série sobre intelectuais brasileiros apresentada aqui no canal AMED, trago para vocês a trajetória de Gustavo Capanema Filho como um importante ator nas reformas educacionais ocorridas na década de 1940. Gustavo Capanema nasceu na cidade de Pitangui, interior de Minas Gerais, no dia 10 de agosto de 1900 e graduou-se em Direito em 1924 pela Faculdade de Direito de Minas Gerais. Ainda neste ano, em 1924, ele retornou para a cidade de Pitangui, onde iniciou a sua vida profissional, exercendo a função de professor na Escola Normal de Pitangui. Enquanto esteve à frente do magistério normal da sua cidade, ele exerceu também o mandato de vereador pela Câmara Municipal de Pitangui. Ele que teve uma extensa vida política, assumindo mandatos posteriormente como deputado federal constituinte, deputado federal por 5 mandatos consecutivos e senador do estado de Minas Gerais. Gustavo Capanema também teve uma longa vida profissional, assumindo cargos de confiança que lhes deram destaque na educação e na historiografia da educação brasileira. Uma dessas funções profissionais exercidas por Capanema, podemos citar o período em que ele esteve à frente do Ministério da Educação e Saúde Pública, assumindo esse cargo por convite de Getúlio Vargas no ano de 1934, e encerrando as suas atividades em 1945, somente com a queda do Estado Novo. Podemos perceber aí que ele passou 11 anos à frente de um ministério determinante na organização e sistematização dos assuntos do ensino brasileiro. Enquanto ministro da Educação e Saúde Pública, Capanema teve relevantes ações e determinações das mais variadas formas, o que legou a ele o reconhecimento de intelectual brasileiro, considerando a sua influência pública e política e o impacto de suas ações no campo da educação. Como um grande defensor da cultura, ele foi responsável por criar órgãos e comissões de valorização e preservação cultural brasileira, que são mantidas até os dias atuais. Podemos citar, por exemplo, o ano de 1936, em que ele criou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico, atualmente conhecido como IPHAN. Outro importante órgão criado por Gustavo Capanema, este mais voltado para a área e os assuntos educacionais do Brasil, citaremos então o Instituto Nacional de Pedagogia, criado em 1938 e hoje conhecido como INEP. Além do interesse demonstrado em cuidar das questões culturais do país, ele também apresentava aspirações para legitimar um plano elaborado e organizado que sistematizasse os assuntos educacionais do país. Isso era explícito em toda a sua fala, principalmente quando ele diz que a educação brasileira ela tem que seguir um plano, ela tem que seguir uma metodologia, ela tem que seguir uma ideologia para que assim se consiga bons resultados. Gustavo Capanema não conseguiu efetivar o Plano Nacional de Educação elaborado enquanto ele esteve à frente do Ministério da Educação, mas ele contribuiu de maneira ativa na elaboração das leis orgânicas de ensino, publicadas nos anos de 1942 e 1946, estas que foram responsáveis por criar um sistema de ensino brasileiro, conhecidas na historiografia brasileira como Reforma Capanema. E de uma forma fragmentada, por meio de diversas leis, Gustavo Capanema conseguiu atingir o seu objetivo de centralizar as questões referentes à educação nacional. Como afirma Saviani, ele criou, de fato, um sistema de ensino, este que perdurou até 1961, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, Gustavo Capanema, ele atuou de maneira ativa na educação brasileira durante todo o período em que ele esteve, tanto à frente do Ministério, como à frente de outras funções, como na relatoria do anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases. E o seu reconhecimento enquanto idealizador de uma educação elitista e conservadora nos permite compreender a sociedade e os interesses das demandas educacionais da época. Afinal, sabe-se que Gustavo Capanema atuou inserido em um governo autoritário e burocrático, e assim ele compartilhava dessas suas ideias, conseguindo imprimir o seu ideal de educação no ensino brasileiro, estabelecendo as suas concepções e perspectivas da educação. Ao estudar os processos e os percursos percorridos pela educação no início do século XX, é impossível
passar pela historiografia da educação brasileira e não ouvir falar ou não ler algo sobre Gustavo Capanema Filho. Esse que foi o importante reformista na educação brasileira, apresentando-se, portanto, como um ícone no imaginário educacional da época.